Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Conexão Jurídica Entrevista, um programa que é uma parceria entre FGV Online e FGV Direito Rio, para discutir temas contemporâneos do mundo do direito e fazer uma difusão do conhecimento jurídico. E hoje nós temos um tema muito importante. Hoje nós vamos trabalhar crimes cibernéticos, né? Um tema que, na verdade, desperta o interesse e a curiosidade de todos. E para isso nós contamos aqui com a participação de dois entrevistados. Professor João Pedro Pádua, professor advogado e professor da Universidade Federal Fluminense na cadeira de Processo Penal, e o professor Luiz Moncal, especialista em Direito Eletrônico. Boa tarde, professores, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Prazer é nosso. Bom, vamos então iniciar a nossa primeira questão, né? Na verdade, a gente tem que discutir um pouco o que, na verdade, são os crimes na internet, né? Quando se fala de crimes cibernéticos, a gente pode afirmar que são somente crimes na internet ou tem outras possibilidades, enfim, que na verdade orbita em torno da ideia de crime cibernético. O que normalmente tem sido chamado de crimes cibernéticos são esses crimes cometidos através da rede mundial de computadores, que é a internet. Mas eu acho que a gente pode até pensar de maneira mais abrangente em outros tipos de crime que utilizem as tecnologias. De certa maneira, o crime cibernético seria adicionar algum componente aos crimes informáticos. Teve alguns crimes que chamavam, a doutrina chamava na época de crimes propriamente informáticos, que foram até inseridos no Código Penal já faz muito tempo. Talvez o melhor exemplo seja o artigo 313-A, que é a informação de dado falso em sistema informatizado, né? E agora, com a popularização da internet, de mecanismos de troca de dados, chegou esse termo crime cibernético. Mas, de modo geral, acho que a gente pode simplificar dizendo que crimes cibernéticos são aqueles que dizem respeito ao uso de computador e, mais especificamente ainda, ao uso de computador em troca de dados, em rede, em acesso a dispositivos de forma remota. Interessante, porque tem aquela famosa expressão de que a sociedade ela muda e caminha e se transforma muito mais rápido que o direito, né? Seria esse o caso dos crimes cibernéticos? Na verdade, a gente teria um descompasso entre o que se tem hoje em dia na sociedade e o que o direito fornece para regular esses crimes? Eu acho que sim e não. Sim, porque a tecnologia, o mundo que a gente vive hoje, em que o avanço tecnológico é muito rápido, as inovações são constantes, os serviços providos através da rede mundial de computadores são super criativos e novos e trazem uma série de novidades. Eu acho que a lei tem dificuldade de acompanhar essas questões, sim. Agora, por que não seria, não haveria esse descompasso? Porque muitas das condutas que se pratica através da rede mundial de computadores, elas já se praticavam fora da rede mundial de computadores. E o que eu acho que é interessante aqui também desse descompasso é que, justamente por ser muito inovador esse ambiente de internet, a gente tem que tomar muito cuidado na regulação desses crimes, porque se a gente tipificar ou fizer uma lei que cause prejuízo, por exemplo, para a inovação, a gente vai ficar muito tempo para trás até conseguir revogar essa lei, até conseguir movimentar de novo o legislativo para corrigir um erro que a gente cometa nesse momento. Tem também um aspecto, estou de acordo, né? Acho que talvez das propostas sobre crimes cibernéticos que estão mais em voga aí, que mais causam discussão, talvez a única conduta que realmente não encontra nenhum paralelo, não há possibilidade de enquadrar na legislação vigente, o direito penal vigente, é justamente essa de hackear, né, de entrar sem autorização dos computadores. Isso realmente não tem tipificação, né, e até depois se faz alguma coisa com os dados, até dá para enquadrar, de repente, numa difamação, né? O caso da Carolina Dickmann está enquadrado em parte nisso e tal, mas o hackeamento não está. Mas acho que também um aspecto que raramente é considerado nessa questão é o aspecto da possibilidade da efetividade desses crimes, né? Aqui eu estou puxando um pouco a brasa para minha sardinha, né? Quer dizer, a possibilidade de que num processo se prove isso. Então esse aspecto tem que ser considerado também. Ao criar um tipo penal, não basta só criar o tipo penal, senão você vai criar mais uma forma de impunidade. Tem que criar um tipo penal que seja compreensível, aplicável e provável, né? Provável no sentido de capaz de ser passível de ser produzida a prova para
aplicar. É interessante porque, na verdade, a gente está tratando de um novo tipo de crime que, na época do Código Penal, por exemplo, não existia, de 1940. Mas uma grande dúvida que surge, por exemplo, a gente observa uma ideia bastante comum no direito penal, que é: você não pode aplicar o raciocínio de analogia se for para prejudicar o réu. Como é que, na verdade, isso se opera no caso do hacker, que, como o professor falou, não tem uma tipificação? O hacker, tudo bem, ele foi preso em flagrante, ou ele foi objeto de uma investigação e chegaram até ele. Mas quais são os subsídios que, na verdade, são encontrados para uma eventual condenação, na medida em que o próprio Código Penal, por exemplo, afirma lá que não pode aplicar analogia, exceto se for para beneficiar o réu? No caso do hacker não tem jeito, né? A não ser que ele faça alguma coisa com o dado depois e, normalmente, que esse alguma coisa seja um resultado previsto na lei como crime. Mas o grande problema é o seguinte, né? Quer dizer, eu acho que a grande realmente, o professor Luiz falou certo, a grande dificuldade ali é equacionar essas questões de uma maneira um pouco mais estratégica, né? De modo a perceber onde é que o Código Penal serve, né? As leis penais que existem servem, e onde elas precisam ser, onde precisam ser adicionados novos tipos, né? Quer dizer, a analogia aí, claro, a analogia não pode ser usada, mas tem zonas cinzentas, né? O que é analogia e o que é uma interpretação um pouco mais extensiva, né? Teve um caso, há um tempo atrás, que o Supremo Tribunal Federal chegou a decidir por maioria de 6-5, que não era crime, que gerou muito debate, era uma zona cinzenta muito clara, que era o caso da cola eletrônica, né? Sujeito que tinha acesso a um dado de uma prova de concurso público ou de vestibular, enfim, levava lá para o grupo dele fazer as respostas e passava as respostas através de dispositivos, como telefones, pagers e outros dispositivos de transmissão de informação. Então, todas essas operações, né, até recomendam que, se a sociedade quer criminalizar algumas condutas dessa meio cibernético, é uma boa criar. Mas, claro, com as limitações que o professor falou, de evitar de ser simplesmente prolixo e ficar criando um monte de lei que também não vai se aplicar. Eu concordo com o professor e acrescento uma coisa, né? Nas discussões que a gente teve em Câmara, Senado, sobre os projetos de lei existentes, principalmente o PL 84 de 99, que depois veio a ser batizado de projeto de lei AI-5 digital e entre outras coisas, é que o senador Azeredo, depois deputado Azeredo, ele sempre advogava no sentido de que era preciso um projeto de lei que tipificasse condutas antes do sujeito ir lá e, por exemplo, difamar a Carolina Dickmann. Então, no momento em que ele acessou ou está tentando acessar um sistema informatizado que é protegido, existe uma conduta para pegar esse cara no momento que ele está tentando, naqueles atos preparatórios ainda, e aí um dos argumentos a favor do projeto de lei era esse, né? E aí que entra um pouco da cautela, porque essas mesmas atitudes em que muitas vezes o sujeito usa para violar um sistema de segurança, às vezes são atitudes que as pessoas usam para inovar ou para pegar dados de uma rede, dados que às vezes são públicos e publicar e agregar valor àquilo, fazer mineração de dados, por exemplo. Então tem todos modelos de negócio que surgem aí que acabam se confrontando com a criminalização de algumas práticas, né? E aí o grande medo é você criar uma insegurança jurídica para essas pessoas que querem empreender e criar novos serviços. Pois é, uma coisa importante, todo mundo se indaga, é justamente isso. Quais são, hoje em dia, as atividades legislativas, os projetos de lei, qual o projeto de lei, eventualmente, que se destaca nessa questão dos crimes cibernéticos? E até que ponto, né, pelo menos até o momento, esses projetos de lei contemplam uma resposta satisfatória para coibir esses crimes, para punir esses crimes ou não? Um que já foi aprovado, por exemplo, surgiu durante a CPI da pedofilia. Aprovou-se alguns dispositivos especificamente para combater a pedofilia online. Então esse é um projeto que gerou muita polêmica, provavelmente o que trouxe à tona todo esse debate sobre cybercrimes, por questões aí mais tanto relativas aos tipos penais, mas também relativas aos mecanismos de investigação que a autoridade teria, né? Então, por exemplo, guarda de dados dos usuários, qual o prazo que
que esses dados têm que ser armazenados pelos provedores de serviços para fornecer às autoridades em caso de crime. Então esse foi um debate muito grande. E tem ainda um outro projeto que, na verdade, é um anteprojeto que está sendo discutido, que é o de reforma do Código Penal, né? Não a comissão do Senado. Então, nesse anteprojeto, me parece que foram importadas algumas definições do próprio projeto de cybercrimes, que é o 84 de 99, e alguns dos problemas que existiam naquele projeto foram parar na comissão do Senado. Então, eu prevejo alguma atenção nessa comissão para lidar com esse tema. O que eu sei de evoluções recentes é que, na quarta-feira agora, foi aprovado o projeto de lei do senador Azeredo, que foi alterado, então ele tinha 22 artigos, ele ficou bastante esvaziado, 5 artigos foram aprovados na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, então ainda vai tramitar nas outras comissões. E, paralelamente a isso, os opositores do projeto fizeram um outro projeto de lei que deve tramitar com a força do governo. Então tem um projeto de lei do deputado Paulo Teixeira, Luiz Erundina, entre outros deputados, se não me engano, Paulo Pimenta. Tempo, né? Esse foi Senado, foi aprovado esse foi aprovado agora em plenário da Câmara. Há pouco tempo vai para o Senado agora para... E agora vai para o Senado. Então esse é um pouco do que eu sei aí do que está acontecendo. Eu consultei alguns dos projetos, o que eu diria só que o que me chama a atenção nos projetos, mais uma vez, é um pouco a falta de prestar atenção em como aplicar esses crimes, né? Estão muito preocupados em tipificar, criar crimes, né? Mas muito pouco preocupados em como aplicar esses crimes. Então, esse último projeto de lei do deputado Paulo Teixeira e outros, né, que se propõe a resolver alguns problemas apontados justamente no projeto de lei 84 de 99, ele cria um tipo penal básico lá de hackeamento, né, violação de sistema informatizado, que é tão complicado de entender que eu tenho certeza que vai ter uma condenação a cada milênio desse caso. Né? A ideia era evitar que simples hackeamentos bobos sei lá, de adolescentes que estavam testando virassem crime. Mas na prática é isso que vai acontecer. Porque como ninguém vai conseguir provar que o sujeito queria usar o dado para alguma coisa ilícita, ele vai, na prática, o cara vai chutar, bom, se esse cara entrou no site do Planalto, né, certamente ele estava querendo algum dado sigiloso. Né? Chute. Então, essa segunda parte, né, o debate sobre como aplicar os crimes a casos concretos, eu vejo faltando nesses debates. Essas questões não estão sendo discutidas, está sendo discutida só a criação de tipo penal. E aí, de novo, só criar tipo penal sem operacionalizar a aplicação de tipo penal vai dar em não aplicação prática. E o que vai ser lido pela sociedade de forma correta como impunidade. Mas aí, nós criamos o crime, mas ninguém aplica, ninguém é condenado, ninguém é pego, né? Nunca vamos descobrir quem é. Me parece que a regulação da questão dos crimes cibernéticos aqui no Brasil tem acompanhado meio esse regime de emergência. Então, aconteceu o caso da Carolina Dickmann, aí até saiu na Folha dessa semana, falando, isso criou um ambiente favorável porque gera uma comoção e aí aprova a legislação de crime cibernético. Como, né, se a gente vivesse esse regime de emergência para aprovar um projeto de lei que precisa ser muito bem discutido e que pontos importantes como esse que o meu colega colocou ainda não estão claramente definidos. Lá, a FGV, né, pelo Centro de Tecnologia e Sociedade, propôs um caminho alternativo, que seria aprovar um projeto de lei que tratasse dos direitos do cidadão na internet, um marco civil que viesse antes dessa lei que definisse os crimes, para até o judiciário ir se acostumando com questões que são totalmente novas, por exemplo, dados postados por terceiros num sítio eletrônico, será que a culpa é do provedor, a culpa é do usuário? Então, todas essas questões ainda precisam caminhar, a gente precisa amadurecer na jurisprudência, e etc. E me parece que esse caminho aí do Marco Civil é um caminho mais coerente e de ser trilhado. Bom, professores, nós temos ainda um minutinho aí para as considerações finais de vocês e desde já agradecendo a participação, né? Não, eu que agradeço a chamada aqui da FGV, para mim está sendo um prazer. Para mim essa matéria também é nova, eu não sou um especialista em crimes cibernéticos ou crimes de informática, mas sou um curioso usuário de informática, de internet, de ambientes cibernéticos, então acho que todo mundo que tem essa... E hoje todo mundo, né? Praticamente ninguém mais vive sem utilizar essas ferramentas, tem que pensar um pouco na questão. Bom, agradeço também o convite e gostaria também de renovar uma advertência.
aproveitando o espírito aqui, que é o de que a gente não pode, quando cuidar dessa questão dos crimes cibernéticos, pensar só no lado da repressão e esquecer o lado dos direitos do cidadão, que precisam ser protegidos e precisam ser contemplados com equilíbrio numa legislação que a gente vai propor. Bom, professores, eu agradeço aqui a participação de vocês, a colaboração. É um tema que vai ficar sendo discutido aí durante muitos e muitos anos, né? E eu acho que mesmo depois da gente ter todo esse arcabouço, se ele realmente vier, vai trazer novos debates sobre aplicação e sobre como que a letra da lei ela vai ganhar vida, né? Como que ela vai se desenvolver na prática. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pela participação também de vocês. Você quer contribuir com Conexão Jurídica Entrevista enviando algum e-mail, alguma sugestão, basta enviar o e-mail para o conexão.jurídica@fgv.br. E para nós foi uma satisfação estar aqui em mais um encontro discutindo o tema contemporâneo do direito. Então, um abraço a todos e até a próxima.